Então, vamos lá. No segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa, entre os finalistas. Então, ó, a gente não leu o texto, não leu o texto ainda, mas lendo o enunciado, a gente consegue, tirar a conclusão de muita coisa. Olha só, a gente tem uma citação, e essa citação afirma uma coisa. Tem um documentário, e esse foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa. Beleza? Esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça a show. Então, eu tenho que ver o que ele ser o único trabalho, tá? O que ele ser o único trabalho fora do eixo Estados Unidos e Europa tem para ele de estratégia argumentativa. Tá? Vamos ver? Vamos ler o texto? Deixa eu tomar uma aguinha. 200 pessoas na live, hein? 300 likes para vocês já ser Lisa, tá? Errei também essa bomba. Proeza, gente. Esse é um grande problema. Olha só. A galera... Vamos chegar lá, eu falo. O documentário O Menino que Fez um Museu, direção de Sérgio Utz, produção independente de brasileiros e britânicos, gravado no Nordeste de 2016. Então, ó, a gente tem um documentário que o anunciado falou, que é O Menino que Fez um Museu, beleza? E é uma produção independente somente de brasileiros e britânicos, gravado no Nordeste em 2016. Então, por isso que é fora do eixo Estados Unidos e Europa, porque foi gravado no Nordeste. Mais precisamente no distrito de Dom Quintino, zona rural do Crato. Foi premiado em Londres pela Foreign Press Association, a associação de correspondentes estrangeiros mais antiga do mundo, fundada em 1888. De acordo com o diretor, O Menino que Fez um Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora dos Estados Unidos e Europa entre os finalistas. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros, e é apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa. Então, quando ele fala assim, galera, vamos lá, vamos analisar. Chegou na parte que o anunciado pediu, então a gente para e analisa. Quando ele fala aqui que foi o único documentário que foi feito no Brasil, o que tu pensa? Tu pensa, caraca, esse cara é brabo. Esse cara é brabo. Porque pensa comigo, se o ITA fosse um vestibular internacional, só passasse chinês, japonês, americano, só passasse esses caras assim que têm acesso à mais alta educação de qualidade. Quando passa um brasileiro, esse brasileiro não ia ser conhecido como o cara. Caraca, o cara passou no ITA, velho. Só passa chinês, japonês, americano e ele passou. Ele é o cara. Por que isso é uma estratégia argumentativa? Inclusive, falar assim, caraca, o cara passou nesse lugar. Porque ele é o único que fez isso. Ele é o único que fez isso. Isso é muito difícil de conseguir. Show? Então, beleza. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quirino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu de Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei, e o local escolhido foi a casa da sua bisavó já falecida, que fica ao lado da casa dele, na rua Alto de Ampere. Então vamos ver qual é a estratégia argumentativa que, a gente ter ele sendo o único que ganhou o prêmio de melhor documentário, estando fora do eixo Estados Unidos e Europa, o que tem de estratégia argumentativa aqui? Isso reforça a originalidade na iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga. Galera, a estratégia argumentativa reforça a originalidade de ele ter homenageado a vida e a obra de Luiz Gonzaga? É por ele ter homenageado a vida e a obra de Luiz Gonzaga que a gente tem essa estratégia argumentativa? E aí? Sim ou não? Fala pra mim. Olha o enunciado, pessoal. Olha o enunciado. Quando a gente estiver em dúvida, a gente olha para o enunciado. Essa aqui é muito boa. Muito boa. Falta de concorrentes ao prêmio? Não. Ele fala que, tem muito concorrente. Inclusive, ele foi o único fora desse eixo que conseguiu. Proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro? Muito interessante também. Escassez de investimento para a produção cinematográfica independente no país? Então, o recurso dele ser o único fora do eixo Estados Unidos e Europa reforça a escassez de investimento? Nada a ver, galera. Sempre que você tiver em dúvida, não sai lendo a alternativa que pode ser que faça sentido de acordo com o texto. Como é que você tem que pensar? Lê o enunciado, lê a alternativa. Lê o enunciado, lê a alternativa. Então, ele ser o único trabalho produzido fora do eixo Estados Unidos e Europa reforça que tem a importância da parceria em brasileiros e britânicos para a realização das filmagens. Então, ele ter sido o único trabalho fora do eixo é uma estratégia argumentativa para reforçar a importância da parceria. Essa aqui é viajante. Viajante por quê? Porque o texto não foca nessa questão da parceria, cara. Ele foca no seguinte, olha, o documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. E olha só,
Olha o que ele fala. Foi produzido no Nordeste, em 2016. Mais precisamente no distrito de Dom Quirino, zona rural. Então, ele focou mais de onde foi produzido. De onde foi produzido, tá? Beleza. Então, a gente ficou a letra A e a letra C. Agora, olha só. O recurso de citar que ele foi o único fora do eixo, Estados Unidos e Europa, é uma estratégia argumentativa que reforça a originalidade de iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga. Galera, vocês entendem que a letra A, ela não se restringe a ele estar fora do eixo. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma obra original que homenageie a vida de Luiz Gonzaga, só que eu não vou ganhar o prêmio. Ou posso até ganhar. Só que não é isso que faz eu ser único, entende? Porque eu posso muito bem fazer uma obra sobre Luiz Gonzaga. Só que não é ele fazer uma obra sobre Luiz Gonzaga que torna ele único. Não é ele fazer a obra sobre Luiz Gonzaga que é uma estratégia argumentativa, tá? Para falar assim, caraca, esse cara é top. Não é isso. E se a gente olhar bem, ó, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino. A ideia surgiu após a visita, pá. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei, e o local escolhido focado sobre as obras estabelecidas. Beleza. Ele homenageou a obra e a vida de Luiz Gonzaga? Sim. Isso está no texto. Só que, novamente, não responde ao enunciado. O que o enunciado pede? Ele pede sobre a citação dele ser o único trabalho produzido por equipes fora dos Estados Unidos e o que esse recurso dele ser o único reforça. Bom, esse recurso dele ser o único reforça a proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. Aqui foi o que falaram. Galera, o José, eu errei porque eu entendi a proeza como se fosse outra coisa. Tem algumas palavras em linguagens que realmente são pegadas. Por exemplo, absurdo. Na literatura, absurdo é uma coisa. Na gente, no senso comum, absurdo é outra. Por exemplo, o shape dele tá um absurdo, cara. O shape dele tá muito bom. O shape dele tá top. O shape dele tá um absurdo. Né? Agora, isso é um absurdo na literatura? Absurdo na literatura se refere, pessoal, a algo que foge da lógica. Então, por exemplo, quando a gente vê lá no simbolismo, né? O simbolismo que, ele tem lá um elefante, né? Um elefante. E esse elefante, em vez de tromba, ele tem aqui um trompete, né? Ele tem um trompete. Isso foge da lógica. Isso é absurdo. Ou eu tenho, sei lá, um elefante com um cara de humano assim, ó. É um elefante assim, né? Aí ele tem um nariz assim. Isso é absurdo. Por quê? Porque foge da lógica. Entende? Então, o absurdo na literatura é algo que foge da lógica, é algo que, difícil acontecer na realidade. Show? Muito bom. Agora, por exemplo, outra palavra que confunde bastante vocês é dramático. Dramático na literatura significa mais um lado lá para o teatro, voltado para o teatro, voltado para as rúbricas, né, que é um elemento do teatro. Então, isso é drama. Drama, ele vem a partir de uma trama, né? Olha que legal. Ele vem a partir de uma trama e essa trama tem um drama, né? Então, isso que é um dramático, né? Tipo, bebê chorando, não é isso. Agora, proeza. Proeza significa assim, caráter único. O cara fez uma proeza de conseguir. O cara conseguiu, o cara é top. Show? Então, isso que significa proeza, tá? Então, muito cuidado, que é muito importante a gente saber as palavras. Isso, um elefante com asas, isso é absurdo. Show? Muito bom. Entenderam, pessoal? Entenderam aqui quem marcou a letra A? Porque ele até homenageou a vida e a obra de Luiz Gonzaga, só que não responde anunciado. Show? Esse texto tem importância singular como patrimônio